convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Venha, Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Venha, Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Venha me purificar. Venha criar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Venha, Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Quero amar as pessoas como Cristo amou. Quero ter comunhão e orar pelo irmão. Quero ler a palavra, quero ter santidade e mudar atitudes. Venha habitar em mim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Venha, Espírito. É tão maravilhoso que não apenas nos deu a vida, mas também nos deixou de presente os melhores remédios para cuidar dela. Você conhece os 8 remédios naturais de Deus? Eles são conselhos dele para você cuidar da sua saúde, corpo e mente. Quer conhecer esses conselhos? Fique ligado na nossa programação. É isso mesmo. Fique ligado em nossa programação. Bom dia, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Que bênção, né? Nós podermos estar tendo tanto aprendizado como aprendemos com a doutora Zilda. Nossa, eu fiquei encantada com aquela palestra. Ai, irmã Clara, eu perdi. Não, vai lá no, vai aí no YouTube, vai lá não, vai aí no YouTube
e acessa o dia de ontem, que foi uma bênção mesmo, tá? Então, que Deus nos abençoe cada vez mais, que estamos com desejo. Eu quero contar até aqui algo muito especial. Recebi no meu contato do WhatsApp, no privado, uma irmã dizendo assim: Irmã Clary, olha, eu estou pesquisando aqui umas receitas naturais, sem trigo, sem açúcar, sem leite. Gente, isso enche meu coração de alegria, dizendo assim: nós estamos indo no caminho certo, amém? E eu junto com vocês junto comigo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua decisão. Seja muito bem-vindo. Vai chegando, já vai deixando o seu joinha para que outras vidas sejam abençoadas, tá? Então, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus por esse despertar e pela oportunidade que Ele nos dá, mais uma vez, de ouvirmos tantos ensinamentos e não só nos sermos ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia se renovou nesse novo dia em nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos, perdoa-nos, prepara-nos, em nome de Jesus. Amém. Bem, Amém. Louvado seja Deus, né? Que bênção. E nesse momento, né, vamos dando continuidade aqui com o nosso Reavivados por Sua Palavra, e ela já está aqui conosco. Bom dia, irmã Margarete! Bom dia, querida! Bom dia, irmã Clary. Bom dia, irmão Nonato. Bom dia a você que já está aí conectado neste culto. Que maravilha! Bom dia para você que está aí no YouTube. Olha, Deus seja louvado porque você fez a melhor escolha de vir adorar a Deus nessas primeiras horas do dia. Que bom! Deus seja louvado. Deus não me acordou, nem acordou você por acaso, não. Deus nos acordou para a sua honra e para a sua glória. E quando eu abro aqui a Bíblia, eu vejo no Reavivado Sua Palavra, no Salmo 74. Davi orando, Davi fazendo uma oração a Deus. E Davi, na oração, ele começou assim, começou a falar. É tão bom quando a gente ora e vai falando com Deus, e vai falando as coisas que Deus fez. E aí Davi fez assim, ele começou a fazer: Senhor, olha, é o Senhor que abre os mares, é o Senhor que abriu o mar. Em sua oração ele foi falando: é o Senhor que abriu o mar, Senhor. É o Senhor que fendeu as rochas e fez brotar água. Está tudo isso no Salmo 74, viu? É o Senhor que fez o dia. É o Senhor que fez a noite. É o Senhor que fez a lua. É o Senhor que fez o sol. E aí ele foi falando na sua oração. Porque orar, queridos, a gente sabe que orar é falar com Deus. E aí esse homem de Deus, ele foi orando e foi falando com Deus. Falando que Deus fez o dia, Deus fez a noite. Ele disse: Senhor, tu fixaste esse céu. A gente olha para o céu, ninguém vê nenhuma coluna segurando o céu, né? Nenhuma. Mas está ali, tá a mão de Deus sustendo os quatro cantos da terra. E aí Davi, esse homem de Deus, ele começou orando, ele continuou falando com Deus. E agora aqui no versículo, capítulo 74, e o versículo agora 22, ele falou uma coisa para Deus como se Deus não estivesse vendo. Será? Ele falou assim, olha, no Salmo 74, versículo 22. Levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todo dia. Queridos, será que Deus não vê tudo que se passa nessa terra? Será que Deus não vê? Claro que nosso Deus vê. Nosso Deus vê tudo. Mas Davi, em sua oração, ele disse: Senhor, se eu não defendo tua causa, os meus inimigos me afrontam, porque, irmãos, quando Satanás viu Jesus morrer naquela cruz, ele disse: eu venci a batalha. E aí, no terceiro dia,
Jesus agora ressuscitou. E aí o inimigo das nossas almas assim, eu perdi a batalha. Jesus ressuscitou. Então, queridos, ele não pode. Em todo momento, Deus estava vendo tudo. Deus vê tudo, nosso Deus ele vê tudo. Nada, meus queridos irmãos, nada fica sem o olhar de Deus, tudo. E Davi disse: tu não estás vendo os meus inimigos, os teus inimigos? Porque, querido, quando o inimigo de Deus é o nosso, também é o nosso inimigo. Só tem uma coisa, que o nosso inimigo, ele não pode, o inimigo de Deus, ele não pode mais tentar Deus. Satanás, ele não pode tentar Deus, ele não tenta mais Deus. Agora ele para contentar, sabe quem, meus queridos? Eu e você, os filhos de Deus. É, eu e você. É essa pessoa que ele procura tentar, porque quando Jesus, naquela cruz, ele morreu, o inimigo pensou que tinha sido vitorioso. Mas no terceiro dia, ele foi derrotado. Quando Jesus saiu daquele túmulo, então Satanás perdeu a batalha. Aí ele falou assim: eu não posso mais lutar contra Jesus, porque ele venceu, ele é um vencedor. Agora eu vou atacar agora os seus filhos. E aí, cada dia, é por isso que Davi diz: Senhor, o senhor não vê, meu Senhor? O senhor não vê que o inimigo me afronta todo dia? Deus vê, sim, Deus vê. O quanto nós somos tentados cada dia. Mas Deus, querido, Deus tinha um escape. Deus era o escape para Davi, para aquele homem de Deus. É por isso que ele, em toda a sua vida, ele pecou. Ele fez algo que Deus não se agradou. Mas ele se arrependeu. E ele tinha a plena convicção que com Deus ele venceria a batalha. E não é diferente de mim e de você. Se nós continuarmos na presença de Deus, tenha certeza, queridos, que nós vamos ter um dia vitorioso. Se nós começarmos um dia sem Deus, com certeza, esse dia não será um dia bem legal. Porque estamos fracos para enfrentar a batalha do dia. Mas se começarmos o dia, como nós estamos fazendo agora, já pela manhã cedinho, buscando a presença de Deus, tenha certeza que vai vir luta, vai vir problema, vai vir afronta contra nós, que somos filhos de Deus. Mas temos que ter certeza que com Deus nós seremos vitoriosos. Deus vai nos dar força para que os inimigos, nosso inimigo, não tenha poder sobre nossas vidas. Porque nós começamos o dia buscando a sua onipresença, meu Pai. E é por isso que nós estamos aqui, para buscar a presença do Pai Celestial, para vencermos as lutas, as batalhas que está por vir no nosso dia, esse dia, para nos afrontar. Mas com Deus, eu tenho certeza que seremos mais do que vitoriosos. Então, Deus tem para você, meu amado irmão, um dia abençoado. Um dia lindo e abençoado. Que Deus assim continue nos abençoando, que nossos olhos espiritual venham enxergar, venha receber esse dia pleno que Deus tem para mim e para você, um dia abençoado. Amém? Vamos orar? Nosso grande Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigada, Senhor, pelo teu divino e santo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Se não fosse a tua mão poderosa, nós não teríamos acordado essa manhã, Senhor. Nós não estávamos aqui. Mas muito obrigada pela tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. E que a cada dia venhamos buscar a tua presença, meu Senhor, para que não venhamos ser o alvo do inimigo, mas que venhamos buscar poder, meu Deus. O inimigo tenta nos destruir, porque ele não pode mais destruir o nosso Pai Celestial. Jesus, ele não pode destruir mais. Ele procura agora nos atacar, mas que se nós estiver revestido com a tua graça, Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Abençoe cada um que ora comigo nesse momento, Senhor Deus. Tome cada um em suas mãos. Nos fortalece, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, irmã Margarete, por esse Deus seja momento louvado. aí. Louvado seja Deus. Muito bem, meus queridos. O Senhor já nos abençoou aí com reavivados de hoje. Agora você já está com sua lição aí na mão? Pois é, pois o professor já está esperando aqui, viu? E ele está de olho se você está com a lição na mão. Bom dia, irmão Donato. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz esteja com cada um de nós.
Amém. Nós estamos estudando a quarta lição, que fala o assunto geral, como Deus nos resgata, né? Como? Talvez, se Deus colocasse isso para nós, estivéssemos assim perguntando: quem nos livrará dessa maldição eterna, né? Mas aí diz como Deus nos resgata. A maneira dele é porque nós não tenhamos nenhuma condições de nos salvar. Teria alguém, teria de ter alguém que viesse nos salvar. Porque se nós tivéssemos condições, não teríamos precisado de um Salvador. E hoje a gente está estudando sobre abençoados para sempre. E seremos abençoados para sempre por meio do grande favor de Deus, por meio da graça de Deus. Abençoado para sempre. Então, era da nossa parte um reconhecimento eterno daquilo que Deus fez por nós. Mas aí, a lição de hoje, na quarta-feira, começa logo com uma pergunta, né? E nessa pergunta diz quais são os elementos e objetivos essenciais desse plano da salvação. Quais são os objetivos? Primeiro, o amor. Não é? Depois, tendo o amor, que é o início de tudo, tem a graça, o perdão e a santidade. Tem o amor, tem esse grande favor de Deus, depois tem o perdão e o processo da santificação. Esse processo da santificação é um reconhecimento por cada um de nós. É um reconhecimento. Mas aqui fala, por exemplo, de uma cerimônia, de uma formatura. Então, toda formatura é cheia de esperança para os formandos. A partir daquele momento da sua formatura, então, cada pessoa ali está ansiosa para exercer e, às vezes, já está exercendo a profissão. Então, é aquela ansiedade de receber um papel, um certificado, um diploma como título daquilo que ele estudou, né? Eu me lembro da minha formatura, tá certo? Antes de me formar, eu já ensinava, né? Eu já exercia. Eu sou licenciado em História, né? Então, eu já ensinava, antes de eu ir para a formatura. Pois bem, o que é isso aí? É uma conquista, né? É uma conquista e a partir dali nós vamos exercer a nossa profissão e aí nós estamos almejando ter um novo futuro, né? Se preparando para o que vai acontecer lá na frente. Só que aqui, na escola de Cristo, nós nunca, mas nunca mesmo, porque estaremos na eterna escola de Jesus. Ele é o nosso professor. Nós não iremos precisar mais da Bíblia, porque temos a palavra ao vivo. E nós teremos lá a formatura, porque estaremos sempre aprendendo. E já dizia o pastor Ami Rodô, ele dizia, quando a gente pensar chegando perto de Cristo, quando a gente pensar, aí ele já está lá na frente. Quer dizer, que temos muito a aprender dele.
Porque Deus não é somente Deus, ele é criador, ele cria as coisas, ele renova as coisas. E por isso seremos eternamente gratos a ele, porque estaremos nesse aprendizado para sempre. Aprendizados para sempre. E a boa notícia, as pessoas ainda precisam ouvir, é exatamente a boa notícia do Evangelho. Esse Evangelho é uma boa notícia de salvação para todas as pessoas. O mundo não sabe que, a maioria não sabe que estão perdidos, não sabe. Estão vivendo e convivendo, mas não estão sabendo que estão perdidos. É preciso que vá a um mensageiro para lá, avisar para ele, conscientizar para ele. Pois bem, Deus, ele agiu no passado através de Cristo para salvar a humanidade. Ele agiu no passado, mas não é no passado de Cristo para cá, não, é de Cristo para trás. Ou seja, a partir do momento em que entrou o pecado aqui na Terra. Você já ouviu essa frase? Nós estamos vivendo no período da graça. Quando alguém disser isso para você, aí você faz essa pergunta para ele: quando foi que começou a graça? Ele não sabe responder. Por ele não saber responder, você sugere. Você diz assim: a graça começou quando Jesus nasceu, foi? A graça começou foi quando Jesus morreu? Foi quando Jesus ressuscitou? Foi quando Jesus começou a interceder por nós no santuário celestial? Talvez ele vai dizer alguma coisa. Aí você diz: a graça começou no momento em que entrou o pecado. A graça começou ali. Então, sempre se viveu pela graça, sempre. Nunca se viveu pela lei, nunca. Sempre se viveu pela graça de Deus. E no momento em que entrou o pecado, a graça também entrou junto. Porque com a entrada do pecado, Deus poderia ter destruído Adão e Eva, mas não. Então a graça começou ali. E muitos deles não sabem disso. Muitos deles não sabem disso. Pois bem, então, a graça de Deus, né, como ele começou a reagir, e o objetivo foi redimir. O objetivo foi salvar. Por isso que somos abençoados antes de nascer. Entendeu? Somos abençoados antes de nascer. Porque quando a gente nasce, já existe a promessa de salvação. Por isso que devemos ser agradecidos para sempre. Né? Agradecido para sempre. E somos participantes da ressurreição de Cristo. Por que somos participantes? Porque somos exatamente as pessoas que ele veio salvar. E se ele ressurgiu, nós estamos ressurgindo também para sermos luz e testemunha para aqueles que ainda não chegaram. Muito bem. A base do plano Salvador foi no passado, no presente e será no futuro. Para aquelas criancinhas que ainda vão nascer, o preço do seu pecado já está pago. Deus, ele anseia, ele deseja que participemos dessa graça, da sua bondade e de seu amor. Ele deseja que cada um compreenda isso, porque compreendendo é para o bem de cada um. Por isso que diz o título de hoje, abençoados para sempre. Ele deseja que a pessoa compreenda isto para que possa usufruir da promessa da salvação. Pois bem, o apóstolo Paulo considerava a graça de Deus, como diz aqui, uma fortuna, um tesouro de valor insondável, incalculável.
Por que seria insondável? Por que seria incalculável? Você acha que, por exemplo, o presidente da República deixaria lá as suas atividades e iria para uma cidade bem distante lá de Brasília, bem distante, aqui do norte, nordeste, norte, fazer uma doação de sangue e depois voltar para Brasília? Quando é que ele ia fazer isso? Nunca. Então, Deus fez mais do que isso. Ele não veio doar sangue, ele veio morrer. Então, isso é um motivo de um estudo, e um estudo eterno. Porque, como humano, como pecador, a gente não entende na sua integridade. Por isso que a senhora disse que teremos que estudar isso na eternidade, porque o nosso tempo aqui é pouco tempo para a gente compreender isso. E a gente só vai compreender quando ele mesmo explicar isso para nós, na eternidade. Pois bem, habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Se eu disser que eu amo você, se eu disser que eu faço alguma coisa em seu favor, se eu disser que aquilo que você precisar, eu estou pronto para lhe servir, se eu disser qualquer coisa em seu favor, é somente palavras, falta a ação. Então Deus estava dizendo que era amor. E como fazer que os anjos acreditassem nisso? Por isso que ele pôs em prática. E os anjos, do lado de Deus, ficaram espantados. Como é que o Criador morre, paga o preço de um pecado da sua criação, que ele não tem nada a ver com isso. Cada um que responda pelos seus próprios erros e pecados. Pois é. Os anjos talvez não compreendessem isso, não compreenderam isso. Esse maravilhoso plano da graça do Senhor, esse mistério do amor que salva, até os anjos querem entender isso aí. Até os anjos querem entender isso aí. Pois é. Eles vão perguntar muita coisa a nós. Vão perguntar muitas coisas. Como é sentir na pele o pecado, hein? Como é sentir na pele a desobediência? Como é procurar servir a Deus no meio do pecado? Sim, porque é fácil, irmãos, estarmos no lugar santo e servirmos a Deus. É fácil. Agora, viver no meio do pecado e servir a Deus, é isso que eles querem compreender, é isso que eles querem perguntar para nós. Irmãos, é a mesma coisa de a gente. É a mesma coisa numa família. E só tem traficante, só tem ladrão, só tem pessoas que agem do lado contrário e ter um deles, um dos irmãos deles, daquela família, que é honesto. Isso é difícil. Por que é difícil? Porque ele convive no meio do erro e não pratica as coisas erradas. Claro que nós praticamos coisas erradas, mas é por isso que a graça nos alcança. É por isso que todas as manhãs pedimos a bênção de Deus para a atividade do dia. É por isso que toda noite nós estamos a agradecer a Ele. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor. Pois seremos abençoados para sempre por meio da graça de Deus. Que Deus nos ajude a viver nesse mundo de pecado, porém, com os olhos voltados para o céu.
porque breve, breve, o autor dessa graça voltará para nos buscar. Que Deus abençoe. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, Senhor nosso, obrigado por tudo que tens concedido, pela esperança de salvação. Fica com cada um de nós. Abençoa-nos, em nome e nos méritos de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, meu professor. Obrigada, irmão Nonato. Que Deus abençoe. Nesse momento, gente, nós vamos ter um momento de oração, a oração intercessória. Por cada pedido que é feito aqui, todos os dias é feito os pedidos aqui, como tia Josélia pede por seu esposo, que está se recuperando aí de uma cirurgia cardíaca, certo? Tem a irmã Virgínia, que pede pelos seus filhos, a irmã Cida, que pede pelos seus vizinhos, a irmã Ivanilde, que está pedindo aí pela Semana de Oração Jovem, que vai começar aí a próxima semana, acho que a partir de sábado, né? Começa a Semana de Oração Jovem. Pede também para que o irmão Elvio está pedindo sempre aqui pelos estudantes da Palavra de Deus, para que eles tomem a decisão ao lado de Jesus. Então, os pedidos de oração estão sempre sendo anotados. Deixa aí seu pedido de oração, que nós vamos estar orando, clamando a Deus por cada um desses pedidos. Então, esse é o momento da nossa oração intercessória. Tá? Eu vou deixar aqui um momento para que você possa orar também, para que você possa refletir. Eu não sei qual tem sido o seu clamor, mas uma coisa eu sei, que Deus, ele está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Então, nesse momento, eu convido você a participar desse momento de oração. Então, ore conosco, coloque diante do Senhor qual é o seu pedido, qual é o seu clamor nessa manhã. De repente, tem uma mãe aqui clamando por um filho, talvez uma esposa que esteja clamando pela conversão do seu esposo, ou o esposo que está aqui também clamando pela conversão da sua esposa. Coloque diante do Senhor aqui cada um dos seus pedidos. Talvez alguém aqui que esteja precisando que uma porta seja aberta. Talvez alguém aqui que esteja pedindo assim, Senhor, unge aquela caneta daquele juiz para que ele possa assinar esses documentos e liberar, ó Deus, essas causas. Então, que nesse momento eu convido você a orar conosco. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, confiantes. O Senhor nos ouve, o Senhor está com seus ouvidos inclinados para a oração que se faz neste momento. Pai, Tu conhece a vida de cada um aqui dos Teus filhos. Tu sabe como têm sido os Teus dias. Alguns, ó Deus, têm sido dias de luta. Hoje, ó Deus, eu recebi uma mensagem de um irmão dizendo: irmã, eu tenho enfrentado tantas lutas, irmã. Eu não sei se eu vou suportar, não sei se eu vou aguentar. E eu disse: força, minha irmã, você não está só. Nós estamos orando por você. Então, nesse momento, que nós possamos clamar e pedir e suplicar ao Senhor. Senhor, visita essa tua filha que nesse momento, ó Deus, clama por esse familiar, por essa porta de emprego, por essa causa na justiça. Senhor, visita esse teu filho que também clama, Pai, para que a salvação seja completa em sua família, que ele possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, em teu nome nós colocamos cada um dos pedidos que aqui foram depositados. Queremos, ó Deus, entregar no trono da tua graça e confiar que o Senhor vai fazer
o melhor por cada um de nós. Cura as nossas feridas, Pai. Sara as nossas enfermidades. Prepara-nos, ó Deus, a cada dia para o teu reino. Salva-nos, ó Pai, a despeito de nós mesmos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus é tão maravilhoso que não apenas nos deu a vida, mas também nos deixou de presente os melhores remédios para cuidar dela. Você conhece os 8 remédios naturais de Deus? Eles são conselhos dele para você cuidar da sua saúde, corpo e mente. Quer conhecer esses conselhos? Fique ligado na nossa programação. E eu quero saber o horário. Isso, gente. Então, Tempo. nesse momento, nós iremos agora para o momento da nossa palestra de saúde com esperança, certo? E quem está conosco agora, que é nossa convidada de hoje, certo? Ela há 14 anos vem seguindo aí essa estrada, certo? De nutricionista e é também especialista na naturopatia, isso, acho que acertei a palavra. Então, seja bem-vinda essa pernambucana de Caruaru, seja bem-vinda, irmã Naneri, é uma alegria ter você Obrigada. aqui conosco, viu? Obrigado, querido. Eu que agradeço. Um bom dia para você. E agradecer também ao meu amigo Rubemar, que foi ele que, né, nos deu esse convite, essa oportunidade também de você estar aqui conosco. Agora é com você, certo? Que Deus lhe abençoe e te use poderosamente. Amém. Então, falar sobre os 8 remédios de Deus é maravilha, né? Esse é o verdadeiro manual da vida que o nosso Deus deixou para cada um de nós. E aí, quando a irmã falou assim, escolha um dos 8 remédios de Deus que você mais gosta, aí fica meio difícil, né? Porque o nosso Deus, ele é totalidade. Eles são os 8 remédios. Mas hoje eu vou escolher exatamente a base, né? O alicerce abaixo do nosso Deus, que é a alimentação. A nossa alimentação é o combustível da nossa vida, né? Ninguém constrói uma casa, ninguém faz uma construção sem que primeiro tenha uma base, um alicerce, para que aquela estrutura ali ela suporte as intempéries da vida, né? E a nossa alimentação ela é exatamente essa base que nós precisamos no nosso dia a dia. Por incrível que pareça, uma mãe, quando ela concebe, ali no início da gestação, ela está traçando uma vida daquela criança que ela concebeu, certo? Então, todas as enfermidades, uma vida de saúde ou uma vida enferma, começa ali no período da gestação. Muitas pessoas hoje lutam contra algumas enfermidades que herdaram desde a concepção, desde o ventre da mãe. Pessoas que eu tenho a oportunidade de acompanhar, que têm algum distúrbio de alergias alimentares, né? Algum problema em algum órgão. Quando a gente vai fazer a anamnese, quando a gente vai ver o histórico daquela pessoa, a gente vê que a mãe, ela tinha alguma enfermidade, e essa enfermidade foi repassando, né? E aí eu lembrei lá dos mandamentos do nosso Deus, onde ele diz, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E terei misericórdia daqueles, né, que me obedecem. Ou seja, a iniquidade dos pais, os maus hábitos, as enfermidades, elas vão repassando de geração em geração. Mas o nosso Deus, ele diz que visita, mas ele teria misericórdia. Ou seja, a partir do momento que alguém da geração se volta para Deus e
se esforça para viver um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus, o nosso Deus, através do seu poder, agindo no nosso corpo e da nossa disponibilidade de obediência, aquele quadro ali, ele pode ser revertido. E eu gosto muito do verso lá de Isaías, capítulo 1, o verso 18 e 19, que diz o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, eu amo esse verso, quando o nosso Deus diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu faço parte da EDMC, que é a equipe de mordomia cristã aqui do distrito, e a minha parte é a área de saúde. E eu sempre costumo dizer que não era plano de Deus hospital, cemitério e cadeia, né? Louvado seja Deus que essas três coisas não existirão na nova terra. E o nosso Deus, por não ter planejado isso aí, ele deseja o melhor para cada um de nós. Como diz lá em 3 João, na terceira carta de João, ele diz que, acima de tudo, faz voto pela nossa saúde e prosperidade. Ou seja, não é plano de Deus que nenhum dos seus filhos estejam doentes, né? Estejam tristes, acabrunhados. Por quê? Porque fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus, para revelar as maravilhas, para revelar a bondade e a misericórdia desse Deus para conosco, para aquelas pessoas que vivem em trevas, tá? E hoje eu tenho a oportunidade de cuidar de várias pessoas, inclusive tive o privilégio de ser convidada por uma editora para participar agora no período da pandemia de uma coautoria do livro Heróis da Saúde, onde eu tive a oportunidade de contar toda a minha trajetória, todo o meu chamado para participar desse ministério que eu considero minha profissão como um ministério, certo? Para mim, é uma forma de eu pregar o evangelho para as pessoas e levar salvação e cura para as pessoas. E aí, eu tive a oportunidade de testemunhar de casos onde eu apenas utilizei os 8 remédios de Deus e pessoas que estavam doentes há muitos anos, desenganadas de médicos, foram curadas. Por sinal, gostaria de relatar aqui o caso de uma senhora que vivia há 3 anos em uma cadeira de rodas, com a idade de 37 anos, onde foi diagnosticada com vários tipos de enfermidades e nenhuma delas fechava o quadro de cuidados médicos. Então, ela começou a entrar em depressão, né? Porque já tinha gasto mais de 8.000 reais com consultas, com os exames, e o dia a dia cada vez mais piorando. Ela não conseguia mais comer com as próprias mãos, ela não andava, ela tinha as mãos sem movimento, as pernas também não conseguia ficar em pé, e tudo era feito pelo esposo. Tudo dela era feito pelo esposo, certo? E foi quando eu tive a oportunidade de ser convidada pela mãe dela para conhecer o estado de saúde dela. E a mãe dela chegou para mim e disse se eu poderia cuidar da filha dela. Nesse momento, eu fiz uma oração a Deus, né? E eu disse assim: Senhor, eu vou, né? Já fazem 3 anos que ela vive numa cadeira de rodas. Já foi desenganada por todos os médicos. E praticamente as pessoas do local onde ela morava já dizia que ela não tirava o ano, né? Que ela ia morrer, que não tinha mais condição. E no trajeto da igreja para a casa dela, eu comecei a orar a Deus. E eu pedi a Deus para que Deus ungisse a minha mente, ungisse meus lábios, que eu pudesse levar esperança para essa senhora. E foi exatamente quando eu cheguei lá,
que eu comecei a conversar com ela e comecei fazendo uma avaliação da vida dela, eu descobri que o que faltava nela era a vivência dos 8 remédios de Deus e principalmente a alimentação saudável, certo? E ali, no pensamento, em meio a um número de pessoas grandes que estavam na sala, né, acompanhando o acompanhamento que eu estava fazendo com ela, eu pude agradecer a Deus ali de imediato por ele ter me revelado o problema da irmã. E eu pedi, eu estava sem material de trabalho, era um dia de sábado, depois do culto, eu pedi um papel e uma caneta e eu comecei ali a prescrever alguns hábitos saudáveis para que ela introduzisse na vida dela. E ela passava 10 dias sem ir ao banheiro, tá? Ela não tomava água, ela não dormia bem, já devido à depressão em que ela se encontrava. Enfim, estava um verdadeiro caos na vida dela. E, para começar, eles estavam aplicando injeção assim intramuscular nela, assim, entre as articulações, injetando, né, algumas injeções, porque as dores no corpo dela eram intensas. E aí foi no momento que eu fiz a avaliação e eu disse, olha, o que você tem é apenas uma mudança de hábito que você precisa saber fazer. E nesse momento, quando eu entreguei todo o tratamento simples para ela começar, que eu saí da casa dela, uma das filhas que estava presente, eu soube que ela me disse depois, disse, como é que você já gastou 8.000 reais com exames, com médicos, e já fez tantas coisas, tantos tratamentos e não deu certo? Como é que vai dar certo com uma coisa dessa? Uma coisa simples dessa, comida, água? Eu não acredito que isso aí vai dar certo. E mais uma vez, eu louvo a Deus e agradeço muito a Deus e glorifico o nome dele. Por quê? Pela disponibilidade que ela teve de tomar a decisão de obedecer. Porque ela tinha exatamente o direito de dizer, realmente, eu já tentei com remédios, com médicos, exames, e não deu certo. Isso aqui realmente não vai dar certo. Mas ela chegou para a filha dela e disse, eu vou fazer do jeito que ela me pediu. E para a honra e glória do nosso Deus, em 8 dias, quando ela iniciou o tratamento com os 8 remédios de Deus, ela começou a mexer as mãos, que ela não mexia, tá? Ela tinha uma tremura muito grande no queixo, que ela não conseguia tomar água. Praticamente a água derramava toda quando ela começava a beber. E os médicos até suspeitaram que ela estava com mal de Parkinson. E imagine vocês, que ao ela iniciar o tratamento com os 8 remédios, tomando água, o banho de sol, tá? O descanso e a alimentação saudável, com 8 dias ela já estava mexendo as mãos, o queixo dela já tinha parado de tremer, ela estava tomando água naturalmente e ela já estava conseguindo se segurar na grade do portão e se colocar de pé. E aí, irmãos, vocês não imaginam a satisfação e a gratidão que eu tive. Isso foi uma resposta à oração que eu tinha feito para Deus, né? Que eu fui pela fé. E eu me entreguei nas mãos de Deus dizendo o seguinte, Senhor, ela já tentou de tudo, já foi para todos os médicos, né? Eu não sei o que ela tem, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor foi quem criou ela, o Senhor quem cuidou, o Senhor conhece todo o interior dela e sabe as necessidades dela. Então, Pai, por favor, me use para a honra e glória do teu santo nome. E o melhor de tudo isso é que isso aconteceu no período de pandemia. Por quê? O nosso Deus, ele não passa, não repassa a glória dele para ninguém. Esse período de pandemia aqui na nossa cidade estava fechado os consultórios médicos,
os atendimentos de fisioterapia, que ela fazia fisioterapia aqui em uma faculdade. E ela estava sem as sessões de fisioterapia, estava sem atendimento médico, ou seja, ela estava livre para que o poder de Deus fosse atuante na vida dela. E é por isso que Deus foi glorificado, está sendo glorificado na vida dessa irmã. Por quê? Porque ela obteve a cura, tá? Depois, ela, gradativamente, ela começou se recuperando, começou a comer com as próprias mãos, o intestino dela começou funcionando normalmente, e ela agora começou dando os primeiros passos, sem a ajuda de ninguém. Saiu da cadeira de rodas, tá? E quando terminou a pandemia, que ela retornou às sessões de fisioterapia, foi uma admiração profunda da equipe médica e dos fisioterapeutas que cuidavam dela há mais de 3 anos, sem ver nenhum resultado. Todas as vezes que ela ia para a fisioterapia, para ela chegar, ao ela chegar na porta da faculdade, até chegar à sala das sessões de fisioterapia, ela teria que ser carregada por 4 pessoas. E depois da pandemia, ela já dando os passos, já andando, foi negócio de chamar a atenção de toda a instituição. Por sinal, eles fizeram vídeos, né? Registraram o momento e chegaram para ela e perguntaram o que foi que aconteceu, que a situação dela tinha mudado da água para o vinho. E foi quando ela disse que uma nutricionista da cidade estava cuidando dela. E eles ficaram curiosos para saber que tipo de remédio, que era que tinha passado de tão especial, que ela tinha retornado às, às, aos costumes diários dela, às ações dela normais, né? As mãos, as pernas. E ela disse simplesmente, minha alimentação. E é por isso que eu louvo a Deus, né? Porque esse Deus, ele é um Deus total, né? E tem um texto que diz aqui, olha, quando o homem saiu das mãos do Criador, foi agraciado com todos os recursos necessários para viver com muita saúde e felicidade. Antes de formar o homem do pó da terra, no 6º dia, Deus criou um ambiente perfeito para hospedar a criatura humana. Como diz lá em Gênesis 1:29, de toda erva que dá fruto, né? Toda árvore que dá semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, o nosso Deus, ele deixou um banquete aqui na terra para a gente se alimentar. E hoje eu fico triste quando as pessoas estão enfermas, né? Que eu começo acompanhando elas, e o que eu faço? Retirar apenas o alimento agressor, o alimento inflamatório. E muitas delas ficam desanimadas, bravas, e dizem assim, o que é que eu vou comer agora? Né? As pessoas estão tão doentes mentais, eu digo até assim, que elas só conseguem ver benefício naqueles alimentos que realmente detonam sua saúde. E eu gosto muito do verso lá de Romanos, capítulo 12, o verso 2, onde o nosso Deus diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Eu amo esse verso. E eu digo mais, que hoje a humanidade no geral, seja cristãos que conhecem a palavra do nosso Deus ou não tem vivido uma vida saudável, não tem vivido uma vida sã. Por quê? Porque rejeitam a vontade do nosso Deus, né? Como diz lá em Isaías, no verso 1 que falei, se quiserdes e me ouvirdes, né? Se quiserdes e me ouvirdes. Ou seja, existe uma condição aí, querer e ouvir.
E esse ouvir aí vem como que atender, não é apenas escutar. Porque hoje, tanto a mentira, tanto um fake news, como diz a mídia, né? Tanto a verdade como uma fake news está aí disponível para todos. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, temos a oportunidade de ter o espírito de profecia, onde nos dá uma orientações maravilhosas de saúde, e temos principalmente a palavra de Deus, que é uma lâmpada, é uma luz para a escuridão desse mundo de trevas. Hoje, a alimentação, tudo é fast food, tudo é alimentação rápida, e esse tipo de alimentação tem cada dia mais destruído a saúde, principalmente do povo de Deus, que é o alvo de Satanás, né? Satanás não está preocupado com aquelas pessoas que estão no mundo aí fora, porque estão realmente dentro da vontade dele. Ele está preocupado com aquele povo da Bíblia que conhece toda a verdade, mas que não tem decidido obedecer essa vontade e ouvir a voz do Criador. E esses dias eu estava vendo um morador lá de Israel dizendo, comentando sobre esse ouvir, se quiser de me ouvir. Muitas pessoas acham que é apenas ouvir, né, no sentido literal. Não. Esse sentido de ouvir vem de obedecer. Se você quiser e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, ou seja, você não vai ficar enfermo. E outra parte da Bíblia que me vem em mente é exatamente o caso de Lázaro, onde o nosso Jesus, né, ao Lázaro já ter morrido após 4 dias, já estava cheirando mal, ele fez o quê? Ele chamou Lázaro para fora, ele tirou Lázaro da morte para a vida. Mas se nós pararmos e meditarmos nessa passagem, nós vamos ver que um Deus poderoso, que trouxe um morto há 4 dias, que cheirava mal, com certeza tinha o poder suficiente para mandar aquela pedra sair da frente para que Lázaro saísse daquele túmulo. E eu me pergunto, por que Jesus Cristo não ordenou que a pedra saísse? Por que que ele disse tirai a pedra? E isso tem uma mensagem abrangente para nós hoje. É porque existem coisas na nossa vida que nós precisamos decidir, nós precisamos querer tirar, querer mudar, para que o milagre aconteça na nossa vida. E o que eu tenho o desprazer de muitas vezes atender pessoas conhecedoras da palavra de Deus, do Espírito de profecia, que estão enfermos, e é um trabalho enorme para tirar delas aquilo que prejudica. Ou seja, não estão decididas a retirar e nem obedecer à fala do nosso Deus. Digo mais, tenho visto mais disponibilidade de pessoas não conhecedoras da mensagem do que mesmo aqueles que conhecem. Pessoas que, ao escutarem de mim, isso aqui não presta, isso aqui é veneno hoje e daqui a 100 anos vai continuar sendo veneno. Essas pessoas têm a disponibilidade instantânea de dizer assim, então, a partir de hoje, isso não entra mais na minha alimentação. Então, a alimentação, ela é o carro-chefe, ela é o alicerce da vida do ser humano, tá? E nós precisamos nos alimentar de forma saudável, de forma equilibrada, porque o equilíbrio, a temperança, ela é também um dos 8 remédios de Deus. Comer o que é saudável também em excesso ou em escassez também vai nos fazer mal. Por isso que a temperança entra nesses 8 remédios. É preciso, além da alimentação saudável, vir também a questão do equilíbrio, da temperança, de você saber dosar as coisas. E algo que eu percebo muito, principalmente nos almoços que são feitos, nas reuniões da igreja, é uma diversidade enorme de alimentos na mesma refeição, né? São feitos muitos pratos saudáveis,
Mas, infelizmente, há aí o quê? Um desequilíbrio. Porque quanto maior a quantidade de pratos, mais difícil será a digestão no nosso corpo, no nosso organismo. Então, além de uma alimentação saudável, é preciso que haja também o quê? O equilíbrio, a temperança, a usar também o que é saudável. Por isso que o mundo hoje padece, e principalmente o povo da Bíblia, o povo que conhece a verdade. Nunca se viu tantas pessoas na igreja com a Bíblia, com espírito de profecia, doentes, depressivos, hipertensos, obesos, diabéticos, as doenças metabólicas, as chamadas doenças metabólicas, porque câncer, diabetes, obesidade, hipertensão são chamadas doenças metabólicas, doenças causadas pelo estilo de vida. E isso, mais uma vez, nos faz voltar o quê? Às advertências do nosso Deus. Lá em Êxodo 15, verso 26, diz que se nós ouvirmos ouvirmos atentos à sua voz e dermos ouvido aos seus mandamentos e às suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre nós, daquelas que ele enviou sobre o Egito. E o Egito hoje nada mais é do que esse mundo, né? As doenças terríveis, né? A diabetes, o câncer, o AVC, o infarto, têm ceifado a vida precocemente das pessoas que poderiam estar vivas, pregando das obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu espero que essa mensagem, de uma certa forma, tenha nos feito repensar, né, em como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia, como está sendo a nossa nutrição, o nosso alicerce, a bagagem principal do nosso corpo. Porque muitas pessoas hoje estão padecendo porque estão fazendo de forma distorcida aquilo que o nosso Deus já deixou de uma forma bem clara, né? Então, os 8 remédios de Deus, a alimentação saudável, ela é o combustível para que nós possamos nos manter saudáveis e em qualidade de vida, tá bom? Não é só apenas carne, como muitos pregam. Nós temos muitas dificuldades hoje na igreja, aqui no Brasil, de entrar com a mensagem de saúde em muitas igrejas. Por quê? Porque existem pessoas que sobem no púlpito e vão pregar sobre a carne. Que quem come carne está condenado. Que quem come carne não vai para o céu, né? E a gente sabe que não é só carne, é um todo, tá? Existem pessoas, eu tenho a oportunidade de atender pessoas que não comem carne, estão obesas, estão hipertensas, estão com diabetes, sem comer carne, tá? Então, não é uma questão de não comer carne, é uma questão de saber se alimentar de forma inteligente, de forma equilibrada. E nós temos disponibilidade tanto no Espírito de Profecia, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, é uma cartilha de alimentação saudável ali, e temos a palavra do nosso Deus também. Hoje, todos nós, independente de sermos cristãos ou não, não temos desculpa para viver uma vida saudável, uma vida sem enfermidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a cada dia, decidir obedecer, ouvir a voz desse Deus e fazer exatamente de acordo com a vontade dele. Esse é meu desejo e minha oração para todos que estão nos assistindo. Que Deus nos abençoe.
Amém, irmã Nery. Ana Nery, que eu tenho um amigo que se chama Nery, aí eu só quero chamar E Nery, é, na maior é porque intimidade. O Nery dele deve ser sobrenome. Não, não, O meu é uma Nery. amiga. É Ah, é? amiga o nome dela. Mas, Ah, irmã, eu tá. vou te falar. Eu estou assim, realmente muito maravilhada, certo? Com tudo que a irmã falou. Parecia hoje até um encerramento assim da nossa semana, mas a gente encerra sexta-feira com o pastor Aham. Josanã Alves. Nossa, Irmã, eu tenho tanto testemunho, irmã, de cura, só com os 8 remédios de Deus, que a senhora nem eu imagina. creio, eu É como eu creio. lhe disse, eu fui chamada para participar de uma coautoria de um livro, aquele Heróis da Saúde. Eu fui chamada por uma editora, onde foram escolhidos 20 profissionais de saúde para falar sobre o período da pandemia, que eu estive trabalhando na saúde. E aí eu tive a oportunidade de contar alguns testemunhos de cura que eu obtive através dos remédios de Deus e durante a pandemia, exatamente no período onde não tinha médico, não tinha nenhuma assistência de saúde. Que é como eu falei, o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Porque se fosse num Amém. período que tudo estivesse funcionando, o que era que as pessoas diziam? Foi tal médico, tal remédio, não é isso? O efeito de tal remédio que tomou. Mas foi justamente no momento onde não tinha mais saída humana, onde Deus entrou com a ação e o nome dele foi glorificado. Glória a E aí eu Deus. pude Glória a Deus. relatar esses fatos, viu? Amém. Irmã Ana Nery, no, eu estava conversando com uma irmã assistindo esses dias, né? Aí ela mandou para mim no privado, aí ela disse assim, irmã, é tão difícil, é tão difícil mudar. E ela falou assim, eu tenho muita vontade de perder peso, mas eu não consigo. E aí, ela quando falou isso e ouvindo sua palestra hoje, eu entendo que não é que é difícil perder peso, não é difícil perder peso. É. Difícil é a gente mudar os nossos hábitos. Querer É decidir, né? difícil é Ó, a gente tomar a decisão a decisão e de querer mudar, mudar, de né? querer mudar, exatamente. Eu fiz É. um desafio e eu fiz o desafio de tirar o açúcar, né? Hum. E aí eu tirei o açúcar. Eu estava com, esse aqui meu tá doendo, tá inflamado, tá ardendo, tá queimando, tá sei lá o quê, né? A gente. E aí eu tirei, irmã, eu não conseguia, eu só conseguia levantar o braço até aqui. E aí, quando Nossa, eu tirei, comecei aí eu fui fazer um exercício e eu vi que eu subi os dois braços. hum. E quando eu subi, eu dei tanto glória a Deus. Eu digo, Senhor, É. que bênção é os Para teus você ver remédios naturais. só um item só, né? Uma mudança só que você fez, Isso, o isso. resultado que teve, né? Isso E aí, irmã, é interessante como Deus, o nosso paladar, ele se converte, né? Por quê? Por que ele se converte? Porque quando a gente deixa que depois qualquer coisa que a gente come é doce, né? Mesmo que não tenha é açúcar, a gente verdade. fala, nossa, que negócio É doce, as frutas ficam mais doces, tudo fica mais doce. Irmã Nery, verdade. eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, certo? Eu Quero que dizer, quero pedir agradeço para. essa oportunidade, viu? Amém. Louvado E, seja Deus. inclusive, se Deus, se, com a permissão de Deus, próximo ano, em junho, eu estarei aí na Itália, visitando o país aí com meus 2 filhos Eita, que aí. É. bênção! Vai ser muito bem-vinda aqui. Eu vou pegar o endereço da igreja, que você participa, se der para eu fazer uma visita e conhecer vocês aí, certo? Amém, amém. Vai ser E uma como é alegria. a área de saúde aí, irmã? Aí funciona, não funciona? Funciona, funciona assim. Aqui funciona a questão cada família existe o médico da família, né? Mas Hum? aqui, sabe o que eu acho que aqui você sabe que eles ficam muito idosos, né? Assim, tem muito Ah, idoso. E, então eu entendo também pelo estilo de vida que eles vivem. Eles comem muita fruta e verdura. Eles não tomam ah, suco. Não existe esse negócio de tomar suco aqui, porque eles ah, comem a fruta, né?
E eles comem coisas, irmã. Por exemplo, você falou aí no almoço da igreja, às vezes é aquela misturada, aí vem o irmãozinho ali, pega o prato, coloca tudo num prato só. Aqui não, aqui é tudo servido por parte. Eles não misturam as coisas, eles comem a entrada, depois vem a salada, depois vem o prato principal, é tudo assim dividido. Eu acho que isso Uhum, ajuda muito no processo digestivo, né? Eu entendo que com sim. certeza. Mas, irmã Mary, muito obrigada, minha querida. Nada, querida. Gostaria Deus que você abençoe encerrasse esse esse momento. ministério seu aí também, viu? Amém. Eu gostaria que você encerrasse esse momento com oração, pode ser? Tá bom, pode ser. Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na grandiosidade da tua misericórdia para com nós, pecadores. Pai, sabemos que tu nos ama infinitamente e o teu desejo é que tenhamos saúde e felicidade. Mas por decisão nossa, muitas vezes nós decidimos pelo caminho contrário. Portanto, Pai, o meu desejo nesse dia é que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça a sermos pessoas fortes, pessoas decididas a fazer a tua vontade e não a nossa, Pai. Que o Senhor cresça em nós e que nós diminuamos a cada dia, que o nosso paladar errado seja morto pelo poder do teu Santo Espírito e que um novo paladar, de acordo com a tua vontade, seja recriado em cada um de nós que aqui estamos. Fica conosco, Pai. Nos faz brilhar para a honra e glória do teu nome, para que o mundo em escuridão conheça a luz da salvação e da cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Amém. irmã, por esse momento aqui conosco. Deus abençoe a todos. Obrigado por você ter estado aqui conosco, todos vocês. Não saia, gente, sem deixar o seu joinha. Compartilhe com outras pessoas para que outras vidas sejam abençoadas também com essa mensagem, certo? Deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Nós vamos ter o prazer de responder. Eu não, né? As especialistas que têm chegado até aqui, elas têm tirado as dúvidas de todos os amados, que sempre deixam uma perguntinha e a gente vai crescendo junto. Que Deus abençoe. Amanhã vamos estar aqui juntos com o nosso querido irmão Eudes, que vai falar sobre justamente quais são os alimentos que inflamam e quais são os alimentos anti-inflamatórios. Vai ser uma benção, viu? Como é por que acontece essa questão inflamatória no nosso corpo? Você quer saber sobre isso? Então não perca amanhã, certo? Vamos estar aqui juntos. E muito obrigado por sua presença. Um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau, bom Tchau, tchau. dia. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau. Tchau. Bom dia, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, 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 irmã Socorro, tchau, minha irmã, tchau, irmã Né, tchau, irmã Margarete. Obrigada a todos Tchau. pela presença. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Se quiser. Venha Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Venha me purificar. Venha guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões.
faça morada em mim. Traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito, venha Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Venha me purificar. Venha guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Venha Espírito Santo, faça morada em mim. Traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito. Quero amar as pessoas como Cristo amou. Quero ter comunhão e orar pelo irmão. Quero ler a palavra, quero ter santidade e mudar atitudes. Vem habitar em mim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem